Então, pessoal, como eu disse a vocês lá no vídeo de apresentação, esse aqui é o roteiro de estudo de vocês, referente a essa primeira semana, tá? Esse assunto é um assunto que já foi abordado por nós em sala de aula, é um assunto que está lá no capítulo 4 do material didático de vocês, que fala sobre medida de dispersão. É todo aquele conteúdo que fala sobre desvio médio, desvio padrão, fala sobre variância, né? Na verdade, aplicação de fórmula matemática, né? Não tem assim grandes dificuldades, só os valores que muitas das vezes nos dão um pouquinho de trabalho na hora de efetuar as operações matemáticas, mas do mais é tudo assim bastante simples. Então, eu montei essa aula para poder explicar para vocês o que vocês têm que fazer, como é que vocês precisam desenvolver essas atividades e o que vocês precisam retornar para mim, tá bom? Então, aqui a gente tem os três primeiros tópicos que falam sobre o conteúdo, os objetivos e onde está esse material para vocês se encontrarem. Agora, nos dois outros tópicos, que é o tópico 4 e o tópico 5, é exatamente onde vocês precisam prestar um pouquinho mais de atenção, que são todas as atividades que precisam fazer e aonde essas atividades elas estarão, tá bom? Então, vou seguir aqui. Bom, no tópico 4, ele pede para vocês executarem essas três ações. Primeira ação, assistir essa videoaula, uma videoaula que foi disponibilizada pelo Grupo Eleva. Tá? Essa videoaula ela não é minha, é, quem montou esse material já disponibilizou esse vídeo, então é importante que vocês assistam o vídeo, tá? Depois que vocês peguem o material de vocês, o material a apostila, lá na página 458, conforme diz aqui o segundo tópico, leiam esse assunto, esse artigo, tá? E logo em seguida, vocês vão resolver os exercícios que serão encaminhados para vocês. Vocês não precisam se preocupar com os exercícios da apostila, porque esses exercícios já foram feitos. Então, nós já temos esses exercícios. Inclusive, todos os obrigatórios já foram até corrigidos, tá? Em sala de aula. Então, as atividades da apostila, vocês não precisam se preocupar com ela. Vocês não precisam rever, vocês não precisam fazer nada. O que vocês vão precisar fazer é o que diz aqui no tópico 5: resolver os exercícios encaminhados na lista de atividades. Então, o que vai acontecer? Eu vou enviar para vocês uma listinha com 3 exercícios apenas, tá? Vocês vão desenvolver essa atividade e vão reportar isso para mim na plataforma. Como é que vocês vão fazer isso? Como é que isso vai aparecer para vocês? Então, lá na hora que eu postar a atividade para vocês desenvolverem, vocês vão visualizar dois arquivos. Vocês vão ter um arquivo com o conteúdo dos exercícios e um outro arquivo no formato de documento em branco, onde vocês colocarão lá nesse arquivo as soluções dos problemas. Se vocês tiverem alguma dificuldade para digitar esse conteúdo, não tem problema nenhum. Vocês podem fazer essas soluções, podem desenvolver as questões no caderno de vocês, tirem fotos da solução e encaminhem isso para mim lá naquele documento como se fosse uma imagem. Nesse caso, eu só peço para vocês tomarem um pouquinho de cuidado com a resolução da imagem. A imagem precisa estar com uma boa resolução para que eu consiga ler o que vocês escreveram. Então, se escrever a lápis é mais difícil, é melhor que vocês façam a caneta para poder ficar melhor a visualização e que também vocês ponham uma organização na questão. Qual é o número da questão, qual é o cálculo que vocês desenvolveram, tá? Deixar bem detalhado para que eu consiga entender exatamente o que vocês postaram para mim, para a gente não ter problema. Mas pode ser feito dessa forma. Então, vocês podem fazer das duas maneiras. Ou digitem lá todas as soluções, ou façam em algum outro lugar, no caderno, ou até mesmo no próprio computador, printa e coloca lá no documento para mim, tá? Que eu vou conseguir ler esse documento. A folha de exercícios é essa aqui que vai aparecer para vocês, tá? Aqui ela está só na forma de apresentação para poder ficar mais fácil da gente comentar sobre.
mas vai aparecer uma listinha com 3 exercícios para vocês, tá bom? E aqui é a primeira questão, né? É uma tabela onde ela mostra alguns valores e ali ele pede para que você faça algumas operações matemáticas, calcular a média, né? Nesse caso aqui, uma média aritmética, pede para calcular a moda, a mediana, taxa mensal de crescimento em porcentagem, enfim, tudo aquilo que nós já trabalhamos em sala de aula. Segunda questão, a mesma coisa, ela nos dá uma tabela e quer que a gente calcule o desvio médio. Então, aplicar a fórmula matemática para fazer esse cálculo. E na terceira e última questão, também tem uma relação de alunos, inclusive nós fizemos uma questão dessa em sala, muito parecida. Aqui está mais sintetizado, na sala era uma questão um pouco com mais elementos. E ele quer que você determine qual é o aluno que apresentou o menor desvio padrão das suas notas. Tá? Então, assim, bem simples, bem tranquilo de se fazer. É o que vocês precisam desenvolver para mim durante essa primeira semana, tá? No decorrer das semanas, eu vou postar outros materiais para vocês, tá? E vamos seguir mais ou menos nessa logística para a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a questões, em relação a conteúdo, postem para mim na plataforma, tá? É, eu vou procurar dar o feedback o mais rápido possível, mas não fiquem preocupados se a resposta não está chegando, tá? Porque a demanda é grande, então pode demorar um pouquinho. Eu vou tentar estar na plataforma aí pelo menos durante 3 vezes na semana, então é onde eu vou pegar as demandas para poder solucionar, tá? Mas eu vou dar sempre um feedback para vocês, não fiquem preocupados com isso, tá? E, é, e se essa resposta demorar a chegar, não se preocupem, como eu já falei, sigam o conteúdo, tá? Vão seguindo o conteúdo e vão desenvolvendo as atividades à medida que elas forem chegando, tá bom? Frisando bem aquilo que eu disse no vídeo de apresentação para vocês. Administração de horário, planejamento, agora é de suma importância. Lembrem, vocês estão no segundo ano, vocês estão se preparando para o próximo ano encararem um desafio maior, que é o Enem. Então, responsabilidade agora, tá ok? Que tudo vai passar, vai dar tudo certo, tá bom? Eu estou aqui com vocês, o que vocês precisarem, vocês mandem para mim, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e uma boa semana.